Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar os nossos estudos de história antiga. A gente estava num período ali da Grécia de muitas disputas entre as cidades gregas e dentro, né, das cidades gregas, e agora a gente vai ver um bárbaro, né, digamos assim, o Macedônio, o rei Filipe II da Macedônia, se aproveitando dessas disputas entre os gregos para basicamente tomar a Grécia para si, né, para conquistar a Grécia e começar esse último período da história grega, que é o período do helenismo, né? Então, antes da gente começar aí, lembre-se daquelas coisas de curtir, comentar, se inscrever, né? Compartilhar se você puder. Sempre é bom lembrar, uma pessoa me perguntou se eu iria parar na história grega. A minha pretensão é continuar até a história moderna, até a história atual. Eu já estou com todos os volumes da Cambridge Ancient History aqui no PC, então tem mais 6 de história antiga para fazer toda a Roma. A gente vai voltar um pouquinho atrás também para falar dos antigos hebreus. E tem acho que mais 8 volumes de história medieval e mais 14 de história moderna, né? E no meio tempo eu vou parar também quando chegar o cristianismo. Já era para eu ter parado e começar a falar só de Platão e Aristóteles, que eu vou deixar isso um pouquinho para depois, né? Mas quando chegar no início da era cristã, fazer uma espécie de introduçãozinha ao cristianismo, né? Porque eu também quero, na verdade, vou estudando e vou aprendendo, né? As coisas e vou passando aqui no canal, né? Quando chegar na Idade Média, falar das universidades, falar de São Tomás de Aquino, né? Da filosofia tomista. Quando chegar no século XVI, falar de física, né? Da ciência moderna. Então, meu objetivo é seguir, fazer toda a história universal ali e tudo que eu for estudando, compartilhar aqui no canal, né? Então, vamos lá. Filipe II da Macedônia, né? Nasceu ali em 382. Eu não lembro exatamente em que ano que a gente estava, porque a gente voltou para Siracusa, mas mais ou menos ali 360. Bom, essa parte, 371, a batalha de Leuctra, né? Mais ou menos ali. Então, é interessante que a gente viu que Tebas com Epaminondas, isso, 362, né? Porque foi quando morreu Epaminondas, né? E Tebas nessa época tinha sido a cidade que se desenvolveu mais militarmente, né? E o rei Filipe II da Macedônia, né, antes dele ser rei, ele ficou como meio que como refém, né, em Tebas, quando você às vezes tinha isso, né? Você perdia uma guerra, então como garantia você deixava uma pessoa importante ali da família real, das famílias importantes, como refém na cidade do seu inimigo, né? Que aí, se você se rebelasse, ele já matava essa pessoa, né? Então era meio que um refém, na verdade, né? Mas então ele ficou lá em Tebas até 367, nessa época justamente em que Tebas é a cidade mais avançada militarmente da Grécia, né? E aí ele volta para Macedônia, faz uma reforma, né? E na verdade ele fica no comando de uma província ali até o começo do reinado dele em 359. Então, o autor fala o seguinte: Filipe parece ter seguido normalmente o princípio desenvolvido por Epaminondas de fortalecer uma ala particular para o seu ataque principal, né, fazer uso da cavalaria em combinação com a infantaria, como os outros fizeram, né? Mas ele foi muito além dos generais tebanos no uso tático de uma força muito variada para um fim cuidadosamente planejado. Foi a elasticidade que sua nova organização possibilitou que representou uma vantagem imensa em comparação com os métodos mais rígidos dos exércitos gregos comuns. E a infusão de um espírito de lealdade a si mesmo deu às tropas a inspiração que tantas vezes faltava às forças das cidades-estados gregas, principalmente quando compostas, como frequentemente acontecia, em grande parte por mercenários. A ideia que a gente tem olhando esse período é de que né, essa unidade e a monarquia, digamos, eu me considero um monarquista, mas eu não quero necessariamente fazer muito uma propaganda para a monarquia, mas a ideia desse período é de que o rei Filipe, ele tinha ele transformou o exército em uma força meio que leal a ele, tipo uma força de companheiros dele. Eu acho que eles tinham esse nome de companheiros do rei, né? Tanto as forças de elite quanto as outras forças, né? E que essa a unidade que vinha dele mandar em tudo, basicamente, possibilitou ele se aproveitar das cidades gregas que eram divididas, né? Então acho que esse ponto é o mais interessante, de esperar tanto uma lealdade a si mesmo, né? E dessa a unidade, de você poder ter uma política coerente, né? E conseguir se aproveitar das divisões entre os seus inimigos, né? E é nesse sentido que a polis, a cidade grega, ela teria, assim, fracassado, né? Porque o cara, sendo rei, conseguiu conquistar todo mundo e a gente ficou aqui brigando porque todo mundo queria debater e tinha vários grupos, né? Então,
É a impressão que fica olhando para esse período, né? Então, ele também mantinha o exército dele constantemente ocupado. Ele sempre achava uma coisa para o exército fazer, enquanto que as cidades gregas tinham exércitos temporários. Eu entendi que também eles eram mercenários, né, nas cidades gregas, né, nessa época. E diz o Demóstenes que isso gerava uma insatisfação no exército. Você lembra que também os exércitos geralmente iam só em alguns períodos, né, em que não era inverno, porque não dá para você fazer guerra no inverno, e nos períodos em que você tem que plantar ou colher, você também para e não faz guerra, né? Mas ele sempre deixava alguma coisa para o exército fazer, mas o autor diz que, né, o Demóstenes falava que isso gerava uma insatisfação, mas o autor fala, bom, a gente não tem muitas provas, assim, é só o Demóstenes falando, né? E a princípio o Felipe conquistou um monte de coisa, né? Então eu acho que o exército não estava se rebelando muito contra ele, né? Então, o que acontece é que como o exército estava sempre ocupado, era um exército muito mais experiente e muito mais preparado para combater do que os outros, né? Então, como eu falei, se aproveitou das disputas com as cidades de Atenas com as cidades rivais para tomar algumas cidades ali perto de Anfípolis, né? Anfípolis tinha muito ouro, né? Então ele ganhou muito dinheiro com isso. Isso foi uma preparação. Aí tem um, um período, né, uma guerra ali que chama Terceira Guerra Sagrada, né? Ou Guerra Santa, né? Já tive outras com esse nome, mas essa é a que vai ser interessante agora. Eu acho que a gente não vai falar tudo dela, ela continua ali, mas o que acontece é que o rei Filipe, como essa guerra, a gente vai ver que tem um lado que parece, né? Os gregos entendiam como sendo um lado sacrílego, né? Um lado que estava indo contra a religião, digamos assim, estava profanando a religião, e um outro lado que era o lado mais pró-religião. O Filipe, ele entra do lado pró-Delfos, né? O lado que estaria defendendo a religião contra esses sacrílegos, né, esses inimigos ali da religião grega. Ou esses caras estavam abusando da religião grega, né? Não é que eles eram ateus ou coisa assim. Mas ele vai usar isso para todo mundo ficar a favor dele, né? Olha só, ele está defendendo a religião grega, que legal, né? Mas então, tinha uma liga de cidades gregas chamada Liga da Anfictionia, é um nome bem estranho, né? Mas ela era uma liga de cidades que defendiam o templo de Delfos, né? Mas o que acontece é que eles se aproveitavam desse negócio de que eles são os guardiões do templo para usar isso para se favorecer, né? Então, você tem uma briga com alguém, você usa a religião, né, como um pretexto para falar que na verdade você tem um direito, né? Quer dizer, usar essa legitimidade que vem da religião para favorecer, né? Então, o que acontece aqui, um momento ali na liga em que a maioria, né, dos votos, por coincidência, eles são contra inimigos dos fósseis, que é um povo ali de uma determinada região, né? Então eles usam, né, o texto da liga para falar que os fósseis estão ocupando terra que deveria pertencer ao santuário de Delfos, né? E exigem uma multa. Isso teria sido entre os anos 357 ou 356, a gente não sabe bem. E em abril de 355, os fósseis não pagaram a multa, não queriam saber, e eles falaram assim, olha, se vocês não pagarem, a gente vai ter que tomar o território de vocês como uma punição ali. Aí, um cara importante ali entre os fósseis, né, porque provavelmente esse pagamento teria que recair sobre pessoas mais ricas, né, ele falou, não vamos entregar o território, não vamos fazer nada, e na verdade o autor não entra no fato de que se isso é verdade ou não, e acho que seria difícil saber. Ele fala, na verdade, a gente que tem o direito de controlar o santuário de Delfos, porque a gente já estava aqui antes, a gente é um povo mais antigo, essas coisas. Então ele consegue convencer todo mundo, ele é escolhido general, ele vai e começa a negociar com o rei Arquidamos de Esparta, porque Esparta também tinha umas brigas com a Liga da Anfictionia, né? Anfictionia, né? E o rei de Esparta é sempre uma cidade muito leal aos deuses, muito rigorosa, muito certinha juridicamente, né? Então, apesar de que teve toda aquela coisa do ouro, uma certa corrupção espartana, né? Que a gente viu, mas ninguém quer muito ofender os deuses, ninguém quer parecer que tá do lado errado, né? Você sempre quer parecer que está fazendo a coisa certa, né? Então ele apoia em segredo o Philomelos, né? Ou seja, os fósseis, né? E então ele pega esse dinheiro e, como ele também era um cara rico, assim, ele contrata alguns homens e toma o templo, né, de Delfos, a cidade de Delfos, o templo,
e manipula o oráculo para obter uma resposta satisfatória, né, de que ele estava certo, né, alguma coisa assim. Então ele começa a enviar, então basicamente isso, ele cria, né, contrata uma força e toma o templo e fala que ele, então são os fósseis que tinham que dominar o templo, né, cria uma espécie de não seria uma revolta, né, mas um exército ali que está conquistando a região, né, basicamente. Então ele tenta por Esparta, Tebas e Atenas. Esparta e Atenas fazem aliança com ele, mas não tomam uma ação definitiva, né? Parece que em Atenas eles tem gente que apoia, tem gente que é contra, né? Atenas é democrática e é bem dividida, né? E Tebas fica contra os fósseis, né? Porque eles estavam na Liga da Anfitrionia, né? Ele vai recrutando mais homens com dinheiro dos habitantes aqui é Delfos, tá errado, né? Delfos é a cidade que ele tomou. E conseguiu se manter um ano fazendo incursões no território lócreo, até que foi derrotado numa batalha e ele pula do precipício para não ser capturado. Aí tem acho que um cunhado dele que continua levando, né, essa espécie de revolta, né? E o que acontece é que então, o rei Filipe vai entrar na guerra sagrada contra os fósseis, né, conseguindo uma legitimidade perante os gregos por combater um inimigo sacrílego, né? Então a gente entende que em grande parte a opinião pública grega é de que os fósseis estavam errados, né? E então o rei Filipe entra contra o lado errado. E como ele tem um exército forte, né, então ele vai conseguindo vitórias e vai ganhando o favor de muitos gregos, né? Mas ele vai conquistando territórios importantes na Tessália, que é uma região ali no norte, né? E que estavam na mão dos fósseis. Então, quer dizer, mas ele também aproveita para pegar os territórios para ele. Então, ele faz meio um jogo de meio que morde a sopra, né? Alguma coisa meio do tipo assim, né? Ele se coloca do lado certo, mas ele também consegue uh, garantir a parte dele, né? Que a gente fala. Então, e aí o que acontece é que Atenas coloca um exército ali em Termópilas e quando ele vai tentar passar, né, a mesma Termópila da guerra com os persas, né, ele chega lá e ele vê que Atenas fechou o território, ele nem estava tão em guerra com Atenas assim, mas ele viu que o exército ateniense, ele falou, puta, eu não vou poder passar, então, e ele vai embora, né, quer dizer, você vê que tá tendo uma tensão, né. Então, falando em Atenas, a política interna de Atenas, né, nesse período, ela se lembra que ela tentou fazer uma segunda liga da confederação, mas os conflitos com esses aliados terminam mal para Atenas, isso leva termina mal para Atenas, e isso leva a um descrédito do Partido Democrático, né, e imperialista, né, quer dizer, é meio que uma coisa só, né? A democracia a princípio está muito ligado com o império, né, em Atenas, que era o Aristófanes, né? Ele sai de jogada, né? Com isso, então, a proeminência passa para um outro político, que é o Êubulo, e o cargo dele era uma coisa que a gente não tinha mencionado muito, a gente falou de pagamentos para participar da democracia, né? Então, e ele era administrador do fundo chamado Teorica, né? Que era esse dinheiro pago ao povo para participar dos festivais, né? Basicamente, você parece feio, né? Você vai pagar para o povo para participar de um festival religioso, mas na verdade era você cobrir o valor do dia de trabalho da pessoa, né? Uma pessoa que ela não poderia participar do festival porque ela, se você é um profissional autônomo, né? Se você não trabalha, você não ganha, né? Então você meio que garante o sustento da pessoa pelo dia para ela participar do festival, né? Compensa esse dia que ela não vai trabalhar. Então ele administrava esse fundo, né? Então lógico que era uma posição muito benquista, né? Porque você é o cara que está pagando para o povo não ter que trabalhar e poder aproveitar um festival, né? Então o que ele fez? Ele colocou a Ática numa boa situação financeira e militar, aumentou o número de remes, consertou os portões e as fortificações, melhorou as estradas e o acesso à água, porque aqui embaixo está falando, provavelmente essas medidas tinham sido ignoradas por seus sucessores, pelos antecessores, né, pelas pessoas que vieram antes, né, escrevi bem errado, que queriam um superávit para a guerra. Como já fracassou essa segunda liga, né, esse projeto de expansão, ele agora vamos pegar esse dinheiro e vamos aproveitar para usar aqui dentro de casa, né, quer dizer, não gastar dinheiro com excursões para fora, mas aqui dentro, né? E o que é até tudo isso aí parece bem legal, parece bom, né, de estar tipo, ok, teoricamente Atenas não é mais uma força, né, uma potência que está se expandindo, mas ele está fazendo coisas boas para Atenas, né, e para a população. O problema, isso vai ser um problema depois, né, ele vai mudar assim a lei orçamentária, digamos assim, como que Atenas decide como vai ser usado o dinheiro.
Então ele fala que o dinheiro antes era alocado para uma finalidade, né? E não sendo todo consumido por ela, poderia ser votado para outro fim, né? Sobrou um dinheiro, a gente vota no que fazer com esse dinheiro que sobrou. Isso permitia realocar o dinheiro para a guerra. Êubulo, como Atenas perdeu a guerra, né? Tá tipo, tudo que tem de guerra tá tipo malquisto, porque Atenas perdeu a guerra do Peloponeso, perdeu a segunda confederação, então fazer guerra é um negócio que tá meio malquisto, assim. Então ele tornou todo o excedente destinado diretamente a teoricar, dificultando novas guerras. Então você não podia, ficou mais difícil você fazer novas guerras, porque o dinheiro todo já tinha uma finalidade, né? Caso ele não fosse cumprido. Né? Isso fica mais difícil de fazer guerra, né? O problema é que a gente vai ver é que, assim, se o Filipe II da Macedônia, por exemplo, está avançando, né? Você precisa tirar dinheiro de outras finalidades para fazer guerra, né? Então a guerra também é você se defender de um inimigo, né? E se você dificulta a guerra, você não está se dificultando a sua própria defesa contra um inimigo, né? E a impressão que dá é que foi justamente isso que aconteceu. Né? As medidas de Êubulo foram muito boas para a situação de Atenas em 355, o que não é tão claro frente a Filipe II da Macedônia. Os estadistas atenienses posteriores discutiram essa questão até prevalecer o ponto de vista contrário a Êubulo. Então, a impressão que ficou é que foi um negócio que não foi muito bom, né? Porque ficou uma hora que a gente precisava desse dinheiro para fazer mais guerra, né? Ele meio que comprometeu a gente a não se defender, quase isso, né? Então, vem aí um episódio que é a Guerra Olíntica, que é a cidade de Olinto, uma cidade que tinha aliado com Filipe e depois ela vai pedir ajuda apenas contra Filipe, né? Ela meio que muda de lado, né? Então esse também havia usado sua força contra Atenas e após muita disputa em 349 o partido pró-guerra conseguiu desfazer a lei que proibia o uso da teorica perante a guerra. Então, alguns traidores dentro de Olinto entregaram a cidade para a cavalaria de Filipe, que conquistou a cidade, e sua população de outras cidades ali da região, que é a Calcidícia, provavelmente Olinto era a cidade mais importante da região, foram vendidas como escravas, né? Porque ele ficou bravo porque elas primeiro tinham se aliado com ele e depois mudaram de ideia, né? O Felipe às vezes ele faz isso, às vezes ele chega bonzinho, às vezes ele é mais bravo, então ele também ele quer parecer uma pessoa boa, né? Para todo mundo gostar dele, para as cidades se submeterem a ele, né? As cidades gregas. Ele ofereceu um acordo de paz com Atenas que foi muito polêmico, porque o acordo reconhecia as conquistas de Filipe, né? Porque agora realmente Atenas está em uma guerra aberta com o Filipe, né? E ele fala, não, vamos fazer a paz, só que vocês têm que reconhecer os territórios que eu já tenho. E esses territórios ele foi tomando de cidades gregas, né? Ele foi conquistando as pessoas mais esclarecidas ou que mais inteligentes, né? Viam que Filipe estava conquistando a Grécia, né? E às vezes faziam aliados, às vezes, né, ou apoiava alguém que era amigo dele para se tornar a força dominante de uma cidade, mas você vê que ele está conquistando a Grécia. Então, você fazer esse acordo significa reconhecer que Filipe já é dono de uma parte da Grécia. Né? Esse acordo acabou sendo aceito por Atenas e foi chamado de Paz de Filócrates. Né? Então, basicamente isso. Vai acabar de uma forma um pouco abrupta aqui, né? Mas o Filipe ele vai conseguindo conquistar as várias cidades, né? E ele se torna fazendo acordos ou ele se torna a força dominante ali na Grécia. Então, a importância do sucesso de Filipe, além da prova que deu de sua própria habilidade em planejar movimentos e manipular tanto indivíduos quanto povos, foi que enfatizou inequivocamente as vantagens da importância de Filipe. Enfatizou as vantagens do controle central e pessoal em comparação com o método ateniense de governo por meio de discussões com seus inevitáveis atrasos, suas atividades esporádicas, suas flutuações de política, constantes apenas na suposição de que a única coisa que importava em última instância era que o dinheiro arrecadado nas festas não fosse afetado. É bem assim ateniense, né, do ponto de vista ateniense isso, né? Que as outras cidades também tinham muita discussão, mesmo em Esparta havia você tinha o rei Eusefos, né? Você tinha também alguns outros, umas outras, tipo uma assembleia, né? Tinha a não lembro o nome, mas tinha ali dos mais velhos, tinha uma assembleia ali dos cidadãos, né? Então, mas
tinha realmente discussão, né? E também era claramente visível a eficiência imensuravelmente maior do exército macedônio unido, quando comparado a grupos desconexos de mercenários, que em sua maioria representavam cidades gregas, né? Ele, sem dúvida, estava ciente dessas vantagens, assim como Isócrates, que, como espectador reflexivo dos acontecimentos, era, de certa forma, mais perspicaz do que os próprios políticos. Então, Isócrates é esse professor de retórica e de política ali que está acompanhando esse período, né? Demóstenes também estava ciente delas, e foi por essa razão que se esforçou com toda a sua eloquência para incitar seus concidadãos a lutar e agir por si mesmos, e agir de acordo com alguma política coerente. E pelas mesmas razões ele desejava promover uma união entre Atenas e Tebas, a única que poderia oferecer alguma esperança de resistência bem-sucedida a Filipe. Claramente, ele não perdia a esperança na cidade-estado livre. A vitória de Filipe, então, é uma vitória contra a cidade-estado, né? Aquilo que os gregos, na verdade, nunca conseguiram fazer entre eles, né? Quer dizer, que é um conquistar todos os outros, o Filipe chega e conquista, né? E ele meio que acaba com a cidade-estado grega. Ele mantém ali uma aparência de que a cidade-estado continuou, mas ele que manda. Ele cria uma liga, que é uma liga toda. Ele que manda na liga, mas ele respeita a constituição de cada cidade, mas todas elas são obrigadas a se defender, necessariamente, quando uma é atacada, e se ele chamar uma excursão contra alguém, provavelmente os persas, né, todo mundo é obrigado a seguir. Né? Então, ele meio que, no fundo, é ele que está mandando na Grécia, né? Seria isso. Então, ou seja, acabou a época da cidade-estado livre. Era a sua versão ao que lhe parecia ser dominação estrangeira que animava todos os seus esforços, e ele alegava com justiça estar defendendo as tradições das quais Atenas mais se orgulhava. Então, o Demóstenes, né, que é essa pessoa, esse político ateniense, que é mais famoso pelas orações filípicas, né, que são orações contra o rei Filipe. Ele é um grande defensor de ir contra o rei Filipe, de não fazer a paz com ele, né? Vale a pena vocês pegarem na história da literatura ocidental do Carpo e lerem a respeito do Demóstenes também. Tendo essa visão mais da história, você vê essa visão mais literária do Demóstenes também complementa bastante isso que a gente está vendo aqui. A história mais por cima, eu acabei não falando tanto do Demóstenes, e acho que também ele menciona o Isócrates também, que era um professor de retórica, né? Então, mas é isso, galera. Muito obrigado, até a próxima, valeu!